Olá pessoal, é um prazer estar tendo essa oportunidade de falar com vocês. O meu nome é Rui Lamenrain, sou cirurgião dentista e diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária. A minha especialidade é regulação em vigilância sanitária e nós preparamos esse filme para vocês, para que vocês tenham as orientações de como abrir corretamente um estabelecimento odontológico dentro das regras regulatórias que atingem a odontologia, para que vocês tenham uma carreira de sucesso e não venham ter nenhum tipo de problema em eventuais inspeções sanitárias de outros órgãos de fiscalização. De abrir um estabelecimento de odontologia é um processo cheio de passos a serem seguidos, e a intenção da gente ao fazer esse vídeo é justamente explicar a forma mais prática, mais rápida, para que isso seja feito de uma forma satisfatória. A primeira coisa, depois de você escolher o ponto, o tipo de clientela que você vai querer atender, é importante que você defina a personalidade jurídica do teu estabelecimento. Você pode atuar na odontologia ou como pessoa física ou como pessoa jurídica. Se você optar por pessoa jurídica, que é o mais indicado nos dias de hoje, tá certo? Porque você tem uma facilidade maior, inclusive, na questão de convênios, né, de estabelecer convênios, você vai ter que fazer o contrato social. O contrato social, na verdade, ele é a criação da empresa, é a formalização da criação da empresa. Depois do contrato social, que deve passar pelo crivo do Conselho Regional de Odontologia, é obtido o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, certo? Esse documento equivale como uma certidão de nascimento para uma pessoa comum, ok? Logo após você obter, então, o seu contrato social registrado, ter o seu cartão do CNPJ, você vai adequar o seu estabelecimento ao CNES, ao Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, um cadastro obrigatório a partir do ano de 2000, foi instituído pelo Ministério da Saúde, e isso é um documento indispensável para quem vai atuar com convênios, certo? O CNES pode ser consultado via internet, né? Então é um documento que fica aí à disposição de todas as pessoas para fazer a consulta. Alguns documentos acessórios também são exigidos, e a metodologia que nós desenvolvemos no Bravisa dá conta de atender isso, para que não haja nenhuma surpresa na hora de uma inspeção sanitária, né? Então, nós temos os documentos necessários, como o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, o certificado de detetização, o certificado de limpeza de caixa d'água, o PPRA, o PCMSO e as placas oficiais. Vamos dar uma olhada agora nessa documentação. Aqui a gente pode ver nessa figura o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, é um documento que atesta a segurança do estabelecimento contra incêndios, e o certificado de detetização e limpeza da caixa d'água também, que é uma questão importante para a manutenção de condições sanitárias adequadas. Aqui nós temos a figura de um extintor de incêndio, que deve ser colocado de acordo com as regras que são estabelecidas pelo próprio pessoal do bombeiro. E aqui o PPRA e o PCMSO, são documentos exigidos pela legislação trabalhista. Então todo funcionário que trabalhar no seu estabelecimento vai ter que estar inserido nesses programas. O PPRA é Programa de Redução de Riscos Ambientais e o PCMSO é Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional. São documentos que são obtidos através da contratação de uma empresa especializada em medicina e segurança do trabalho. Importante lembrar também que todo funcionário que trabalha no serviço odontológico deve estar com a sua carteira de vacinação atualizada. Isso é exigido, inclusive, nas inspeções de vigilância sanitária. Essas placas são obrigatórias aqui no estado de São Paulo, a placa de proibir de fumar, a placa oficial, com símbolo oficial, e também a placa que conta ao teu usuário que você tem uma cópia do Código de Defesa do Consumidor. Isso é exigência legal, e a falta dessas placas pode inclusive acarretar na aplicação de multas. É importante, na hora de você fazer a adequação física do estabelecimento, que exista um projeto de edificação, porque o projeto de edificação permite que você otimize os seus recursos e consiga fazer a coisa de uma forma mais racional, mais rápida e, detalhe, com menos custo. É importante a gente falar rapidamente sobre as áreas que compõem o serviço odontológico. Essas áreas têm uma classificação, são consideradas áreas não críticas, áreas semicríticas e áreas críticas. Em relação às áreas não críticas, são todos os compartimentos que não são ocupados por paciente e onde não se realiza o procedimento, como, por exemplo, a recepção e a administração.
Nós temos as áreas semicríticas, que são os locais onde se realizam procedimentos com menos risco de transmissão de doença. Por exemplo, uma sala destinada apenas a fazer moldagem, um escovódromo. Então são áreas que você tem um risco menor de ter algum tipo de contaminação. E as áreas críticas, é claro, é a área de atendimento, onde você vai realmente ter um risco aumentado da transmissão de doença e que você vai ter que tomar todos os cuidados em relação à adequação do próprio espaço físico, bem como com o uso dos equipamentos de proteção individual. Em relação, por sinal, ao revestimento das áreas críticas e semicríticas, nós temos a questão do piso. O piso deve ser de material liso, lavável, impermeável, tá certo? Que possa ser resistente ao processo de desinfecção preconizado. Entre os pisos permitidos, nós temos os pisos cerâmicos, nós temos os pisos vinílicos, nós temos o porcelanato, todos esses são aceitos. O melhor piso que existe é o manta vinílica. A manta vinílica, ela tem o único inconveniente da questão do custo, que ele tem um custo bem mais alto. Mas quem tiver condição de fazer, a gente recomenda, porque é um piso sem nenhum tipo de emenda, então ele fica bem mais adequado às exigências sanitárias. É proibido, em relação ao piso, você ter tábua corrida, carpete ou taco, porque eles não permitem um processo de higienização e desinfecção adequados. Em relação às paredes também devem ser de material liso, e de cor clara, para fácil identificação da sujidade. Entre os tipos de revestimento aceitos, nós temos o epóxi, nós temos a massa corrida e o próprio revestimento cerâmico ou azulejo. É proibido a textura, o tijolo aparente e a madeira, porque não permitem uma boa limpeza. Eu chamo bem atenção aqui na questão da textura, porque nos dias de hoje, é mais ou menos moda se passar textura. Você pode passar textura em qualquer lugar, menos na tua área de atendimento, tá? Porque na área de atendimento você vai ter problema, porque não é possível se fazer uma limpeza adequada das paredes com esse tipo de revestimento. Em relação aos fogos, os fogos também devem ser de cor clara, para fácil identificação de eventualmente sujidade, algum tipo de vazamento, de bolor que possa aparecer. São permitidos, em relação ao forro, os fogos de isopor, os plásticos e de gesso alvenaria. São proibidos os fogos com reentrâncias de bambu, de treliço ou de madeira, porque não atendem às exigências e às especificações que devem ser. Nós temos algumas áreas que são consideradas áreas físicas obrigatórias pela legislação sanitária. Então, dentro do estabelecimento odontológico, nós vamos ter como áreas físicas obrigatórias a área de atendimento, a área de espera, de esterilização, a área para lavagem das mãos, o depósito de material de limpeza, o abrigo externo de resíduos, copa e instalação sanitária. Bem, a área de atendimento, o consultório propriamente dito, cada consultório deve ter no mínimo 9 metros quadrados, para que você tenha uma disposição adequada dos equipamentos e que você tenha possibilidade de se deslocar com o mínimo de conforto, tanto o cirurgião dentista como a sua equipe auxiliar. A sala de espera tem que ter uma metragem mínima de 10 metros quadrados ou então respeitar a proporcionalidade de 1,2 metros por paciente. Em relação à área de esterilização, é claro que a área de esterilização vai variar de acordo com o tamanho e a complexidade do estabelecimento. Estabelecimentos mais simples podem ter uma área de esterilização simplificada e estabelecimentos mais complexos, uma central de material esterilizado, como é definido pela legislação sanitária. Se não for possível ter uma área separada para esterilização, o serviço deve ter no mínimo 2 pias com um mínimo de 1,5 m de distância entre elas, como é visto aqui na imagem. A área para esterilização simples, ou seja, para um consultório isolado, pode ser uma sala onde você tem um fluxo adequado, que você faça os procedimentos numa sequência lógica e que tenha aí uma organização de trabalho. Para os estabelecimentos mais complexos, ou seja, que tenham mais de 3 equipamentos, você tem que ter uma central de esterilização completa. São 2 áreas, com o tamanho de 4,8 metros quadrados cada uma chamada área suja, aonde o material entra, é descontaminado, lavado e secado, um guichê de passagem que vai para a área limpa, onde ele vai ser esterilizado, são feitos os testes de biológicos e a própria embalagem dos artigos são armazenados e depois distribuídos. Essas 2 áreas têm que ser divididas com uma parede até o teto.
É importante que o guichê de passagem seja provido de um tipo de um vitrô que feche, né, que deixe separado efetivamente essas duas áreas. Então ele só vai ser aberto na hora da passagem do material. Fora isso, ele deve ser mantido fechado. As pias para lavagem das mãos, né, a área de lavagem das mãos, tem que ser provida de lixeira com tampa a pedal, porta-toalha e porta-sabonete líquido. Aqui o detalhe, né? Lembrando sempre que a lixeira tem que ser sempre com acionamento com tampa pedal para evitar a contaminação da mão lavada e a alça dessa lixeira. E aí a toalha de papel e o sabonete líquido. As torneiras sempre, preferencialmente, devem ter também um acionamento automático para evitar o contato da mão com o volante da torneira, que é uma fonte de recontaminação das mãos. É importante também que se disponha em álcool em gel, né? Também instalado na área de espera, porque o próprio paciente possa fazer uma higienização das mãos antes de iniciar o tratamento, uma questão de higiene, e mesmo na área de atendimento você deve ter o álcool em gel para fazer uma desinfecção das suas mãos, né, antes do atendimento. Eu chamo atenção para algumas instalações que acabam tendo problema por conta de inadequações frente às exigências sanitárias. Os exemplos bem claros aqui são esses armários ou pias, né, com lixeiras embutidas, porque essa portinhola vai e vem, acaba sendo um lugar de contaminação, de sujeira, de fácil retenção de sujidades, e isso não é permitido pela legislação sanitária. Então esse tipo de armário deve ser evitado. As lixeiras não devem ser embutidas, elas devem ser sempre colocadas fora para que você tenha uma higienização melhor. É proibido pelas normas sanitárias você usar toalhas de pano e sabonetes em barra, é claro, pelo alto grau de contaminação que esse procedimento pode representar. É importante também lembrar que todos os serviços devem contar com uma área chamada depósito de material de limpeza, provida de um tanque para que sejam lavados os utensílios utilizados no processo de limpeza dos pisos. Não existe uma especificação muito de tamanho, se recomenda mais ou menos em torno de 3 metros quadrados para essa área do DML. Todos os ralos devem ser providos com tampa escamoteável, essa tampa que abre e fecha, porque pelo ralo é que existem a entrada dos chamadas pragas urbanas, barata, rato e formiga, essa coisa toda. Então o ralo deve ficar fechado e só ser aberto realmente na hora que for fazer o escoamento da água. Estabelecimentos menores, de menor complexidade, não precisam necessariamente ter o banheiro separado por sexo, tá? Agora, estabelecimentos maiores têm que ter o banheiro separado por sexo e, inclusive, ter também um dos banheiros adaptado a pacientes com necessidades especiais, para os pacientes para o banheiro chamado banheiro para deficiente, né? Existem especificações, que não é o momento agora da gente falar disso, mas tem que ser adequado a essa norma brasileira, NBR 9050. Uma coisa que deve se evitar, e isso se evita fazendo um bom planejamento, é essa chamada gambiarra elétrica que a gente vê aqui nessas fotos, tá certo? Quer dizer, uma falta de planejamento leva a se usar a extensão, essa coisa toda, e muitas vezes os seus equipamentos caros, eles podem sofrer algum tipo de sobrecarga e queimar, e você perder o aparelho por conta de uma falta de planejamento. É muito importante a gente lembrar também que a guarda dos insumos odontológicos deve ser feita num local adequado. Recomenda-se sempre um armário, né, fechado, a chave, bem organizado, e que nesses armários existam apenas produtos odontológicos, né, para que a gente tenha uma boa organização. Aqui um exemplo que infelizmente a gente acaba encontrando muitas vezes nas inspeções, nas auditorias que são feitas, é uma coisa absolutamente sem organização, né? Quer dizer, então aqui você tem um monte de resina, você tem broca, você tem rolete de algodão, mas assim, não está individualizado. Isso inclusive é ruim para o próprio paciente, que muitas vezes vai ver, ele vai ficar em dúvida se aquilo lá foi usado por outra pessoa ou não, enfim. Então é importante se organizar corretamente os seus artigos, os seus utensílios de trabalho. Uma coisa importante também é sempre ver a validade. A validade é fundamental, porque inclusive você ter um produto com a validade vencida é considerado crime contra a saúde pública. Então isso é muito importante, que você sempre tenha como rotina fazer verificação do prazo de validade de todos os artigos que estejam dentro do seu estabelecimento.
Alguns aparelhos que são recomendáveis para os serviços, que seriam o estetoscópio e o esfigmomanômetro, para que você faça uma avaliação da pressão arterial do paciente antes de iniciar algum tipo de tratamento e evitar muitas vezes alguma complicação que você possa ter. Para quem vai fazer procedimentos cirúrgicos, implantes, é muito recomendável que se tenha um monitor multiparâmetro, onde você vai ter monitorado todos os sinais vitais do paciente e com isso ter uma segurança muito maior para você poder trabalhar. O compressor odontológico ele é um gerador de ruído, né? Então ele deve ser instalado sempre fora da área de atendimento e ter uma cobertura acústica suficiente para que evite, que abafe o ruído que ele possa fazer. É importante também que em relação ao compressor se use o filtro de ar e que deve ser limpo mensalmente. Já em relação aos equipamentos de raio-x, nós temos os dois tipos básicos, que são os equipamentos intraorais e os extraorais, tá? Lembrando que tanto o extraoral como o intraoral precisa ter o laudo radiométrico. O laudo radiométrico ele é um exame que é feito por empresas especializadas e que ele vai verificar a situação do espaço físico com o equipamento. Por exemplo, ver se existe fuga de radiação para fora daquele compartimento ou não, se é necessário fazer blindagem ou não. Então tudo isso quem vai determinar é o laudo radiométrico. É importante lembrar, e isso é uma coisa que eu chamo a atenção de vocês, que é muito comum a gente ver isso irregularmente, os aventais de chumbo utilizados para proteção nos exames radiográficos precisam ser guardados em cabides apropriados. Então aqui nós temos fotos, né? Vocês podem ver aqui no slide, existem cabides especializados para isso, que aguentam o peso e que não dobram o avental e não tem aí com isso o problema de rachar ou dar algum tipo de ruptura da estrutura de chumbo que ele vai ter. Quando se fala de exame extraoral, né, de radiografia, é necessário que os operadores tenham o uso do dosímetro, que é um equipamento que vai medindo a dose de radiação acumulada durante um determinado período. As placas para instalações que possuem aparelhos de radiação ionizante, né, os raios-x, devem ser placas que são definidas pela legislação também. Aqui uma advertência grávida e a própria advertência à existência do aparelho de raio-x. Para a gente finalizar essa nossa conversa, vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de resíduo. É uma questão que ganha cada vez mais importância. Existe uma norma da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, RDC 306/2004, que define que todo serviço odontológico deve estar cadastrado junto a um serviço de coleta diferenciada. Na verdade, os resíduos gerados num estabelecimento odontológico são desde resíduo comum, passando pelo resíduo contaminado, resíduo químico e os pérfuro-cortantes. O resíduo comum ele deve ser dispensado num saco preto e enviado para a coleta urbana normal, como são feitos nas grandes cidades. Já resíduos contaminados, como o resto de algodão, gás, luva de procedimento, com sangue, saliva ou pus ou qualquer outro tipo de secreção, eles devem ser segregados num saco branco leitoso com a simbologia infectante. Portanto, para a gente poder resumir como que seria o correto gerenciamento de resíduo na odontologia, a gente pode dizer que em cada lugar, em cada consultório, deve haver duas lixeiras. Uma com saco preto, a outra com saco branco. E além disso, deve existir também o coletor de pérfuro cortante. Como vocês podem verificar, aqui são os locais aonde é a destinação dele, quer dizer, ele deve ser mantido aqui nesse container, por exemplo, né? É um local que você guarda os resíduos para que eles sejam recolhidos pelo serviço de coleta especial. E aqui o coletor de pérfuro cortante, que também deve ser utilizado até atingir 2/3 do seu volume e depois colocado para ser retirado junto com o lixo infectante. Lembrando sempre que o coletor de pérfuro cortante nunca deve ser deixado ou em cima da pia ou no chão. Existem suportes especializados para isso que devem ser feitos e devem ser utilizados de uma forma corriqueira.
Nós temos os nossos contatos, vai ser um prazer tirar dúvidas de vocês, nós estamos à disposição. Nós temos uma página no Facebook, na rede social, que vocês podem acessar, e lá tem informações que são interessantes para vocês no dia a dia. E qualquer dúvida também, entrar em contato com a gente. Nós temos aqui a opção do WhatsApp, né, que tem o telefone, nós atuamos em todo o Brasil. Aqui nós temos também o e-mail, o telefone fixo, enfim. Não é difícil conversar com a gente. Pensem que é importante vocês começarem corretamente de profissão e contem com a nossa ajuda para o que for necessário. Muito obrigado. É claro que o tempo não permite que a gente se estenda demais em mais assuntos, mas eu acho que deu para vocês terem uma noção geral do que é necessário fazer e atender para não ter nenhum tipo de problema. Vocês já tiveram aí os nossos contatos, guardem, fiquem à vontade, qualquer dúvida, nos procurem, será um enorme prazer poder auxiliar vocês nessa nova vida profissional que vocês iniciam agora. Boa sorte!